O vídeo foi gravado na virada de ano. As imagens mostram um casal tendo relações sexuais no banco de uma praça, no bairro Mansura, em Uberlândia. A cena chamou a atenção dos vizinhos, que ficaram envergonhados e constrangidos com a situação. Causa um constrangimento total, porque tem até lugar próprio para esse tipo de atos, né? E o ato obsceno é crime. Então, assim, é muito ruim, porque tem criança, tem idoso. Isso é muito ruim para a gente que é morador. E eu, na qualidade de síndico, eu acho muito ruim, porque as pessoas reclamam. Inclusive, esse vídeo não chegou ao conhecimento no dia que foi o ato, mas chegou ontem à noite. E a gente tomar junto com a polícia, com os órgãos competentes, tomar uma providência. As imagens circularam nos grupos. Os moradores já procuraram a polícia diversas vezes, já que, segundo eles, cenas como essa têm sido frequentes. Não é de hoje que já vem acontecendo esse tipo de atos. Até algum tempo atrás, um senhor há mais de 55 anos parou a moto, tinha crianças do lado do condomínio e também fez os gestos obscenos, começou a se masturbar. E aí a gente fica aí na mão à mercê desses pilantras aí, e a polícia quase não passa aqui frequentemente. Infelizmente a gente fica de mãos atadas, né? Este tipo de ato é considerado crime, previsto no artigo 233 do Código Penal Brasileiro. A manifestação de cunho sexual praticada em local público ou aberto ao público configura o crime de ato obsceno e pode trazer dor de cabeça para as pessoas envolvidas. Tem uma pena prevista que pode variar de 3 meses a 1 ano de detenção. Então a gente sempre diz que qualquer ato praticado em vias públicas, atos sexuais com o objetivo de prejudicar a coletividade, é sim considerado um ato obsceno, que é crime. A relação sexual entre duas pessoas com consentimento de ambas, em vias públicas, ou aberta ao público, ou ainda direcionada ao público, pode ser, por exemplo, a masturbação em local público, ou uma pessoa, a gente vê muito uma prática nos carnavais, da pessoa urinar na rua. Poderia sim ser enquadrado no crime de ato obsceno. O crime de ato obsceno é considerado de menor potencial ofensivo. A denúncia é de extrema importância. Por isso, aquela pessoa que presenciou atos sexuais em locais públicos deve fazer o registro da ocorrência através do 190, do 181 e até do 180, telefone destinado às mulheres. Isso porque, diante da denúncia e do possível flagrante, os envolvidos nos atos sexuais podem ser encaminhados à delegacia. Lá, podem ter que assinar um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, se comprometendo com a justiça para os desdobramentos de um processo futuro. Nessa audiência preliminar, a gente percebe a figura do Ministério Público, através do promotor de justiça, do juiz ou de um mediador e do réu, e se for o caso de uma vítima. Nesse caso, o Ministério Público oferece uma espécie de transação penal, que é um acordo em que ele oferece a oportunidade de antecipar o cumprimento da pena para essa pessoa. Ele diz basicamente o seguinte: ao invés de eu te processar criminalmente, a gente antecipa a sua pena e arquiva o processo. Essa pena geralmente é fixada não como pena privativa de liberdade, mas pode ser restritiva de direito ou até mesmo pagamento de uma multa. Restritiva de direito seria, por exemplo, a prestação de um serviço comunitário. Muita gente confunde, mas o crime de ato obsceno é diferente do de importunação sexual. Ele poderia se esbarrar no crime de importunação sexual, mas é difícil de ser enquadrado. Porque, veja bem, quando a gente fala no crime de importunação sexual, o bem protegido, quando o legislador inseriu esse tipo penal no Código Penal, é outro. Porque quando a gente fala em crime, a gente sempre pensa que o legislador insere no Código Penal com o objetivo de proteger alguém ou alguma coisa. No caso do ato obsceno, o bem jurídico aqui protegido é a coletividade, é a honra da coletividade. Ao passo que na importunação sexual, o bem protegido é uma pessoa ou uma vítima específica diante de um caso de ato libidinoso praticado com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a lascívia de terceiros. Então, por isso que é difícil a gente pensar na hipótese, por exemplo, de um casal praticando sexo em via pública estar inserido no contexto de importunação sexual. Praticar o ato sexual na praça vazia, no meio do mato, no carro ou em locais com pouca movimentação é crime. E, sobretudo,
uma prática desrespeitosa. Eu espero que os órgãos competentes dão uma olhada por esse lado de cá, porque tem muito mato, muito lotes lindeiros, então assim, eu gostaria que até um apelo para as entidades competentes, Polícia Militar, Polícia Civil, fazer todo o trabalho que tem que ser feito, né? E às vezes a gente não tem que se encontrar se deparar com a cena dessa, né?